Um novo presidente da Argélia toma posse depois de uma onda de protestos que forçou a queda do anterior. A oposição ainda discute como reagir. O presidente Abdelmadjid Tebboune assumiu o cargo hoje em Argel. Ele substitui Abdelaziz Bouteflika, que governou o país durante 20 anos e caiu em 2 de abril, em meio a uma onda de manifestações populares contra o continuismo. Mesmo que as Forças Armadas e o governo interino tenham conseguido realizar a eleição presidencial, as manifestações de protesto devem continuar. Imediatamente, Tebboune propôs diálogo, mas as oposições estão divididas quanto a aceitar ou não. Todas as terças e sextas-feiras há protestos para exigir uma reforma política e a libertação de todos os presos de consciência. Tebboune ganhou a eleição da quinta-feira passada, que teve a menor participação da história da Argélia, menos de 40% do eleitorado. O novo presidente recebeu 58% pelo resultado oficial, visto com suspeita por boa parte dos eleitores. Desde a independência da França, em 1962, a Argélia é governada pela Frente de Libertação Nacional e as Forças Armadas. Em 1991, o regime suspendeu o segundo turno das eleições parlamentares, que seriam vencidas pela Frente Islâmica de Salvação, deflagrando uma violenta guerra civil que durou mais de 10 anos, em que cerca de 150 mil pessoas foram mortas. Bouteflika foi eleito em 1999 para pacificar o país, numa eleição boicotada por todos os outros candidatos por suspeita de fraude. A eleição presidencial deste ano deveria ter sido realizada em 18 de abril. Foi adiada diante dos protestos contra os planos do regime de dar um quinto mandato a Bouteflika, que no fim da vida era apenas uma figura decorativa. Sofreu um acidente vascular cerebral em 2013, que afetou sua fala e sua mobilidade, mas foi mantido no cargo como um líder de fachada de um regime sinistro. Agora, a maioria tende a rejeitar Tebboune como um presidente ilegítimo. Milhares de pessoas protestaram no dia da eleição, 12 de dezembro, e no dia seguinte. Todos os candidatos eram ligados ao regime. O novo presidente foi primeiro-ministro, ministro de Habitação e Urbanismo, ministro das Comunicações e da Cultura e ministro das Cidades de Bouteflika. Tebboune chegou a citar a prisão do filho meses atrás sob acusação de corrupção para se apresentar como distinto do regime, mas foi incapaz de convencer os oposicionistas, especialmente os jovens que enfrentam um desemprego elevado. Na realidade, Tebboune é visto como próximo do comandante das Forças Armadas, general Ahmed Gaid Salah, considerado o homem forte do regime. O novo presidente deve anunciar o ministério nos próximos dias e o general certamente terá uma posição de destaque. Se os manifestantes mantiverem os protestos, o regime terá de decidir se usa a força para dispersar as manifestações ou inicia um diálogo substantivo com a oposição. Até agora, depois de 10 meses de protesto, o regime evitou uma repressão violenta. O maior desafio de Tebboune será recuperar a economia argeliana, abalada pela forte queda nos preços do petróleo, a principal riqueza do país e maior fonte de arrecadação de impostos. O preço do petróleo cai desde junho de 2014. A Argélia é o maior país da África e tem a maior renda por pessoa do norte da África, mas a economia está estagnada. As exportações de gás e petróleo caíram 12,5% em 2019. Para atrair investimentos externos, o novo governo terá de cortar gastos e benefícios sociais, o que é sempre impopular. O parlamento aprovou uma lei para abrir o setor de energia ao capital estrangeiro, mas a questão é controversa por causa da eterna suspeita de influência indevida da França, antiga potência colonial, com que a Argélia travou uma guerra pela independência brutal de 1954 a 1962. Tebboune terá de provar que está mais preocupado com a população mais pobre do que com os investidores estrangeiros. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.